O que é a renda fixa? CDB, LCI, LCA, CRI, CRA, debêntures. A renda fixa normalmente é o primeiro contato que os investidores iniciantes têm com o mercado financeiro. Hoje eu vou te explicar de uma forma simples tudo sobre renda fixa e também como investir na prática. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Thomas, sou o analista responsável pela plataforma Mundo Invest, plataforma que desenvolvemos para que você, investidor e investidora, tenha cada vez mais acesso a conteúdos e informações sobre investimentos de uma maneira simples e prática. Renda fixa. Provavelmente você já se deparou com esse termo enquanto buscava algo sobre o mercado financeiro, não é mesmo? No mundo dos investimentos, temos dois grandes grupos de investimento: a renda fixa e a renda variável. A renda fixa é uma modalidade de investimentos em que você empresta o seu dinheiro para uma empresa ou um banco e, em contrapartida, você recebe juros pré-determinados por isso. Já na renda variável é quando você se torna sócio de uma empresa, por exemplo, através dos investimentos em ações. E como o resultado dessa empresa pode variar, essa classe é chamada de renda variável, pois existem diversos fatores que podem garantir a rentabilidade ou a renda desses ativos. Mas então vamos falar da renda fixa. Basicamente existem três tipos de renda fixa: os pós-fixados, os pré-fixados e os híbridos. Os títulos pós-fixados são aqueles atrelados às taxas variáveis, por exemplo, 100% do DI, 200% da Selic, 80% do IPCA e assim por diante. As vantagens é que eles acompanham a economia brasileira com o tempo, porém sua rentabilidade geralmente é um pouco menor. Os pré-fixados, por sua vez, são títulos com uma rentabilidade fixa em um número, ou seja, você já vê no momento que você está investindo ali na sua corretora. São comuns as taxas de 10%, 12% ao ano e hoje a gente consegue enxergar ali taxas de até 15% ao ano. Ou seja, isso em média dá mais que 1% ao mês. A vantagem desse tipo de título é justamente a oposta dos pós-fixados. Eles não acompanham em nada a nossa economia. Independente do cenário econômico, inflação, juros brasileiro, o seu investimento irá te pagar exatamente aquilo que você pré-fixou no seu contrato inicial de investimento. Vamos para um exemplo prático. Para ficar claro aqui, tá? Eu vou extrapolar um pouco os números só para você entender de fato o que é isso. Imagina que a Selic está pagando 2% ao ano. Se você investir em um pré-fixado que te paga 10% ao ano, você está ganhando 8% acima da Selic. Agora, se a Selic aumentar no passar dos tempos, e que nem está aumentando, né, e bater 15% ao ano, seu investimento ele deixa de ser atrativo, porque pagará menos que o juros brasileiro. Você teria um investimento te pagando 10 e essa taxa Selic te pagando a 15, né? Então você está perdendo 5% ali como custo de oportunidade. O mais interessante é que o oposto também é válido. E aqui tem um pulo do gato, um truque que podemos utilizar em momentos de altas nas taxas de juros brasileiras. Se estivermos em um cenário que a taxa da Selic está em alta, batendo na casa dos 10, 15% ao ano, podemos aproveitar esse momento para investir em pré-fixados com taxas de, por exemplo, 15% ao ano. Quando a Selic retornar a uma taxa mais saudável para o Brasil, digamos 6% ao ano, nosso investimento entregará mais do que o dobro de qualquer outro investimento atrelado aos juros brasileiros. Por fim, o terceiro tipo de renda fixa são os híbridos, que tentam balancear um pouquinho de cada investimento. E assim misturam a rentabilidade do título com taxas pré e pós-fixadas. Por exemplo, o IPCA mais 4% ao ano, Selic 2% ao ano ou CDI mais 1% ao ano. A vantagem é pelo fato dele ser diversificado e não atrelar-se apenas a uma taxa ou a um número. A desvantagem está justamente na rentabilidade, que tende a ser um pouco mais baixa, principalmente se a gente comparar as taxas pré-fixadas, por conta de uma proteção do emissor do título. E a segurança desses títulos, como é que funciona? Quem nunca ouviu aquela boa e velha frase: a poupança é o lugar mais seguro para você deixar o seu dinheiro? A verdade sobre essa afirmação é que ela está totalmente equivocada e eu vou te explicar o porquê. O FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, é um fundo destinado a garantir a segurança aos investidores de títulos de renda fixa. Basicamente, quando ocorre um calote, quando os investimentos não são pagos, que pode ser ocasionado principalmente pela falência da instituição que você está investindo, o FGC paga até R$250 mil por instituição de volta para cada investidor do título. Contudo, existe um limite de R$1 milhão por investidor, ou seja, você deve diversificar seus investimentos entre as instituições para garantir a sua proteção. Ou seja, em números aqui, se você tiver mais de R$500 mil em uma única poupança, primeiro, me manda urgentemente uma mensagem que você está perdendo muito dinheiro. Segundo, além de estar perdendo dinheiro, você tem um risco que, caso o seu banco quebre, você vai perder da noite para o dia R$250 mil, porque eles não estarão cobertos pelo FGC, mesmo que estão dentro da poupança. Mas é claro que nem todos os investimentos de renda fixa são garantidos pelo FGC.
Então cabe aqui uma análise do risco pelo retorno oferecido. Desse modo, a poupança não é o lugar mais seguro. A poupança é apenas um dos títulos como vários outros que possuem garantia do FGC, ou seja, você pode encontrar investimentos que oferecem a mesma segurança e liquidez com rentabilidades muito mais atrativas. Só para lembrar aqui, hoje os pré-fixados estão pagando cerca de 1% ao mês, com o mesmo risco da poupança, que paga apenas 0,5% ao mês. Mudando sua alocação, você consegue garantir o dobro de rentabilidade, mantendo o mesmo risco, que é baixíssimo, principalmente se você estiver ali dentro do limite do FGC. Falando um pouco de imposto, a parte chata. Nós, brasileiros, sabemos que pagamos muito impostos e temos pouquíssimo retorno. E a gente paga imposto sobre tudo, sobre nossa renda, sobre produtos, sobre serviços. Infelizmente, no mundo dos investimentos não é diferente. Contudo, a maneira da tributação em cima dos investimentos de renda fixa é muito simples, sendo retido diretamente na fonte. Ou seja, você, investidor, não tem necessidade nenhuma de calcular seu imposto. Dentro da renda fixa existem dois tipos de imposto. O Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, ou o Imposto de Renda, o IR. O IOF incide apenas se você resgatar o dinheiro nos primeiros 30 dias após a sua aplicação. Caso você ultrapasse essa data, você fica isento dessa cobrança. Em contrapartida, o IR funciona de uma maneira semelhante, porém em períodos maiores de tempo. Para todos os investimentos de renda fixa, exceto aqueles que são isentos, que a gente já vai ver, utilizamos a metodologia da tabela regressiva de imposto de renda. Ou seja, quanto mais tempo deixarmos os nossos investimentos, menos imposto pagamos. Isso é um dos maiores incentivos para os investidores de longo prazo. E aqui vou pedir para o editor colocar uma tabela do imposto regressivo aqui, para vocês poderem tirar um print. Tirou o print? Boa! Rapidamente, essa tabela começa assim. Começa com o maior imposto aqui em cima e conforme você deixa seu investimento mais tempo investido, menos você vai pagando. Isso é uma ferramenta para se trazer estabilidade no mundo financeiro, pois as pessoas são incentivadas a deixar o dinheiro por mais tempo, evitando movimentações rápidas e bruscas da economia. Uma informação muito importante sobre esses impostos é que eles incidem apenas no lucro da sua aplicação. Ou seja, você só é tributado em cima do seu lucro, não do valor total do seu investimento. Mas Thomas, já falamos sobre as rentabilidades dos impostos. Como a gente pode investir na prática? Vamos falar então sobre os principais títulos e suas características. CDBs e LCs. Os certificados de depósito bancário, CDBs, ou as letras de câmbio, LCs, são investimentos muito semelhantes e que possuem a principal diferença sendo quem emite o título. Os CDBs são emitidos exclusivamente pelos bancos, já as LCs são emitidos por instituições financeiras. Uma curiosidade aqui, mesmo que as letras de câmbio possuem esse nome, câmbio, elas não têm nenhuma relação com dólar ou outras moedas. Voltando aqui, CDBs e LCs. Ambas têm características muito parecidas. São investimentos seguros pelo fato de possuírem a proteção do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, possuem o mesmo regime de tributação e têm uma liquidez muito variada dependendo pelo emissor do título. Podemos encontrar CDBs ou LCs com liquidez diária ou também para 1, 2, 3 e até 8 anos de vencimento. LCIs e LCAs. A letra de crédito imobiliário e a letra de crédito do agronegócio são títulos que apenas possuem uma diferença entre si, o destino do crédito. Como você pode ter percebido no nome, as LCIs são destinadas ao ramo imobiliário, enquanto isso, as LCAs são utilizadas para o agronegócio. Mesmo não sendo tão comuns quanto o CDB, essa modalidade de investimentos possui uma enorme vantagem comparativa em relação aos outros investimentos, a isenção de imposto de renda. Contudo, o governo brasileiro incentiva esses tipos de investimento com a finalidade de estimular o agronegócio e o ramo imobiliário. Em vista disso, esses investimentos não possuem qualquer tributação. Em contrapartida, uma desvantagem desse tipo de título está na liquidez, pelo fato de possuir uma carência mínima de 90 dias. Mas para o investidor de longo prazo, isso não é nenhum problema. Desse modo, você deve sempre comparar os seus investimentos de renda fixa para analisar qual terá a melhor rentabilidade no final das contas. Caso você esteja entre adquirir um CDB, por exemplo, e uma LCI que remunere a cerca de 10% ao ano as duas, a LCI terá um retorno maior, visto que é isenta de imposto de renda. Então é interessante você saber essa parte tributária para você tomar a decisão certa e não sair pescando ali só as taxas de mercado, porque sabendo essas grandes movimentações tributárias, você consegue identificar que talvez um LCI, por mais que a taxa seja um pouco menor, como tem isenção de imposto, você consegue ter uma rentabilidade melhor no final das contas. E para que você não fique perdendo seu tempo fazendo várias contas para ver qual investimento vale mais a pena, nós aqui do Mundo Invest preparamos uma ferramenta exclusiva, o comparador de renda fixa. Com ela você compara seus títulos e verifica qual a melhor rentabilidade para os seus objetivos. Na sequência temos os CRIs e os CRAs.
certificado de recebíveis imobiliários ou do agronegócio. Eles são muito semelhantes aos LCIs e LCAs, contudo a gente tem uma diferença, não existe um intermediário bancário no meio do caminho. Então as empresas elas recorrem a ferramentas do mercado financeiro e oferecem investimentos como LCIs e LCAs para os investidores. Geralmente, como não tem esse intermediário financeiro, a sua rentabilidade desse produto é um pouco mais saborosa, apetitosa. Porém, como não existe essa também instituição financeira no meio do caminho, a gente não tem um FGC, ou seja, a gente aumenta o nosso risco ao se expor nesses tipos de investimento. Aqui a gente tem que pesar a rentabilidade, o ganho de capital que a gente pode ter, mas também o risco que a gente pode ter porque a gente não está cobertado pelo FGC. Esses títulos também são incentivados pelo governo e são isentos de imposto de renda. A liquidez dos CRIs e CRAs normalmente é baixa pelo fato de serem títulos pouco negociados, então o foco aqui principalmente é no longo prazo. Outra modalidade de investimentos de instituições não financeiras são as famosas debêntures. Esses títulos são emitidos por empresas privadas que desejam captar dinheiro para realizar projetos internos e, com o tempo, retornam dinheiro aos seus investidores com juros mais atrativos que os CDBs, por exemplo. Por se tratar de instituições não financeiras, as debêntures não possuem FGC e também a gente tem um problema de liquidez que é bem restrito no mercado. Existem algumas debêntures que são isentas de imposto de renda, que a gente chama de debêntures incentivadas. As debêntures comuns são tributadas da mesma maneira que os CDBs, tabela regressiva de imposto de renda. Agora que já conhecemos todos os títulos, como vamos saber se são bons ou não? Para avaliar esses títulos é importante você entender o conceito de rating. No mercado financeiro, existem empresas responsáveis por ranquear as empresas de acordo com a sua segurança, saúde financeira, gestão, entre outros parâmetros. Desse modo, elas são classificadas através do rating. Existem 3 grandes empresas de rating no mundo, que vou colocar aqui na tela para vocês darem uma lida. Elas são dedicadas a ranquear empresas e títulos de acordo com seus próprios critérios. Essa tabela aqui ilustra as classificações segundo a escala. Aqui a gente consegue ver no topo, as mais seguras são as famosas AAAs, AAA. E aí, quanto mais a gente vai descendo na escala de credibilidade, mais letras a gente vai descendo no alfabeto. Então, de AAA, a gente vai ter AA, somente um A, depois a gente vai na sequência até ali ter o fundo do poço, que são as últimas letras do alfabeto. Por fim, ainda temos os títulos públicos, que possuem algumas peculiaridades, mas vou deixar para falar em outro vídeo para explicar todos os detalhes, os pontos fortes e fracos dessa classe. Agora que você já conhece os ativos de renda fixa, você está pronto para montar o seu portfólio. Existem pontos muito importantes para você observar, principalmente a questão do FGC que a gente tanto bateu aqui nesse vídeo. Claro que você, além do FGC, estar protegido, você pode turbinar a sua carteira optando por debêntures e CRAs, que geralmente têm taxas mais atrativas. Mas sempre lembre de avaliar o risco de default, que é quando o emissor pode dar calote e não pagar os seus investimentos. Dependendo do seu volume investido, essa tarefa pode ser um pouco complexa e trabalhosa. Eu digo isso por experiência própria. É muito trabalhoso quando se trata ali de mais de 20 títulos numa única carteira. Para te ajudar a fazer isso, conte comigo, Thomas, e com a nossa equipe do Mundo Invest. Estamos prontos para te ajudar a investir melhor. E vou deixar aqui um vídeo explicando como montar na prática uma carteira de renda fixa. Eu sou o Thomas do Mundo Invest, bons investimentos e até o próximo vídeo.